Agora estou mandando para os outros grupos. Estou mandando para os outros grupos agora. Cadê? Fala, Cláudio. Pronto. É uma briga de gato e rato tão grande nesse Facebook que eu vou te contar. Eu penso na Ou tá fuleiragem. entrando. Pela mãe desse chaga, eu nunca vi um negócio desse. Olha, a Adélia, eu entrei 5 vezes. Era tu saindo, eu saindo, e entrando, Opa. e entrando. Botei a bexiga aqui do meu notebook no último volume, cara. Saí do celular, vim pro notebook, vim aqui pra cama. Não, vai pra lá. Eu acho que eu vou tomar uma cachaça para ver se essa coisa melhora. Bom, eu acho que a reunião... O povo tá chegando. Vamos Nós lá. estamos com 9 pessoas já. É porque o pessoal está recebendo o convite. Tem gente. Se for no notebook, não precisa baixar nada. Mas se for no celular, não sei. Às vezes a pessoa precisa. Estou mandando aqui para quem estava. O pessoal da Lamp já recebeu. Edilene. Todo mundo que estava lá, estou mandando. Viu? Vou ver mais para quem eu vou mandar. Deixa eu ver mais quem que estava lá. Ô, Ricardo, você mandou lá no Facebook, foi? Eu coloquei lá na página do Eu vou marcar as criaturas. Eu vou entrar na última gravação que a Adélia fez e vou marcar as criaturas. Ei, mas nós estávamos com mais de 20 pessoas, viu, quando caiu. Ver se marcar aqui o pessoal. Gonçalo. Gonçalo já entrou, né? E aí, pessoal, quem é interessante... Entrando, rapaz. Quando você não estiver falando, mantenha seu microfone desligado. O povo está chegando, o povo está chegando. Está chegando. É porque está vindo devagarinho aí, né? Dalberto já entrou aí? Eu, sinceramente, eu não vou fazer a minha pelo Facebook, não, viu? Passar por um aperreio desse. Acho melhor fazer pelo Instagram. E hoje é uma segunda-feira, né? No final de semana até eu entendia. Eu acho que talvez eu fosse na internet lá em casa fosse melhor. Eu vim para a administração arrumei o cenário aqui para ficar mais à vontade, porque ninguém está aqui nessa sala, ninguém usa muito, que é a sala do Conselho Fiscal. Mas aí tudo certo. Também não sei se meu telefone também tudo presta. Pronto, a Lili já tá ciente aqui. Por que as pessoas ficam... Vou desligar meu microfone. É interessante todo mundo que não estiver falando, desligue o microfone. Quem não quiser aparecer, desliga a câmera também. Para fazer isso, vai aparecer, quem estiver no computador, se você colocar o cursor na tela,
vai aparecer uma barra branca onde tem um desenho no microfone e o desenho na câmera. Para desativar, é só clicar em cima deles. Tá? No celular vai ser algo semelhante a isso. Deixa eu ver. O Rafael, alguém sabe me dizer se o Rafael está por aí? Eu tô aqui sim, Adélia. Ah, tá. Eu já estava indo no Eu só não aguardo ir para mim organizar tudo. Então, manda brasa, Rafael. Vamos. A Adélia e o Rafael já podem ir começando. Viu? O pessoal vai chegando. Continuem. A casa de vocês. Tudo bem. Ok, então eu estava fazendo a conexão quando esse live cortou, fazendo a conexão da poesia trovadoresca com a poesia concreta. E só fazendo essa ponte para não ficar uma coisa tão fora de contexto, né? Porque a gente está vendo o verso aqui, e como a própria Adélia leu aquele poema uma vez depois, eu achei necessário fazer essa conexão. Enfim, com essa temática dos trovadores em mente, nesse espírito que eu gostaria de fazer o meu poema, que eu estava explicando também que o poeta que eu achei para traduzir foi o Charles Baudelaire. E eu fiz aquela tradução do poema dele, Lesbos. E também nesse tema da trovadoresca, que também a minha esposa Hayley pode fazer uma canção para vocês, né, uma música brasileira. E essa é um pouco a questão, né? Quem inventou o amor? E é isso que o Pound busca e o Augusto de Campo buscam quando eles vão lá para as línguas românticas. O século XII existia a língua literária, que era o latim, né? E os trovadores rechaçaram a língua literária para escrever na língua do povo, né? Na língua, no tempo se chamava língua vulgar, né? Que aí essa foi um pouco a missão do próprio Dante Alighieri, né? Ele escreveu na língua vulgar, que era o italiano, que hoje em dia são as nossas línguas nacionais. Então tá, vamos lá. Primeiro poesia ou primeiro música? Tem algum candidato que quer fazer essa decisão aí para o grupo? Adélia, a bola é sua. Decida Vai aí. na música. Vamos lá. Então tá, vou convidar ele. Por favor. A câmera tá... Ah, tá bom. Olá, gente! Obrigada pelo convite. Todo mundo tá mudo. Não se preocupe não, o pessoal tá aí. Tá bom. Então, obrigada, Rafa, pela introdução. Essa música é do Geraldo Azevedo. Se chama Inclinações Musicais, e nas nossas conversas sobre a poesia, a gente gosta de fazer essa ligação do concretismo, que é a área dele, que eu tenho aprendido muito sobre, através dele, com o MPB, sendo uma tradição com muita riqueza poética. E essa música, quando eu ouvi, primeiramente, me chamou pela poesia. Eu acho muito uma história muito interessante. Então, muito obrigada de novo e vamos lá. Teve certamente inclinações musicais. Quantas canções parecidas e tão desiguais, como as coisas da vida, coisas
que são parecidas, feito impressões digitais no violão, essa mesma subida, na voz da rima de sempre, coração, essa mesma batida que bate tão diferente quando acontece na gente o mesmo amor. É um amor diferente demais. Quem inventou o amor teve certamente inclinações musicais, teve certamente inclinações musicais. Obrigada mais uma vez pelo convite. Viva a poesia. Valeu. Olá, olá, olá. Então lá, vamos continuar com poesia, mas se quiser música mais tarde, tem mais também. Voltando para esse livrinho aqui, que é o Invenção do Augusto de Campos, eu falei para vocês que eu trabalhei com Dante Alighieri aqui, né? E o Augusto foi uma referência para mim. E ele traduziu 6 cantos da Divina Comédia, 4 do Inferno e 2 do Purgatório. E ele selecionou esses cantos, de certo modo baseado nos episódios nos quais os trovadores aparecem, as figuras históricas dos trovadores, né? Isso é uma das estratégias de Dante, era trazer figuras históricas, ficcionalizá-las, né, na comédia. E ele está falando aqui sobre o canto 28 do Purgatório, que é o canto onde há um encontro com o trovador, o Boca de Inferno trovador, o Bertrand de Borne. E o Campos fala: estamos no Baixo Inferno, na Malebolge, ou fossa número 9. É a 9ª fossa do 8º círculo do inferno. Na verdade, esse é o inferno, perdão, o purgatório é o Arnaúd e Daniel. Vendo desfilar as sombras estropiadas dos que fomentaram a discórdia e que têm isomorficamente estampado na mutilação dos corpos o crime cometido. Ou seja, os pecadores aqui são os formadores de discórdia, e o pecado deles no inferno é que eles são cortados, né, por um demônio que tem uma espada. Então, a punição no inferno, como vocês sabem, tem a ver com o pecado cometido, né? Óbvio que eu não tenho uma conexão religiosa com esse livro, mas eu gosto aí do esquema, né? Esse é o esquema do Dante, né? Ele fala, tá, você cometeu um tal crime, você paga na mesma medida. Na sua descrição, ou seja, na descrição de Dante sobre esse trovador, infiltra-se um humor negro e terrível, a refletir-se na linguagem nua e crua, e até mesmo cruel e rude, que muitos tradutores hesitam em traduzir ao pé da letra, permitindo-se atenuá-la com eufemismos, como naquelas linhas que mostram um dos condenados a exibir protusas às suas entranhas. Ou seja, o que o Augusto de Campos está dizendo aqui é: todo mundo que traduz esse canto, que é um dos cantos mais guturais, mais viscerais, e inclusive é um canto que tem a palavra merda, né, na poética do Dante Alighieri, você encontra lá no canto 28 do Inferno esse termo tão vulgar.
que aí os tradutores ficam loucos, eles não querem traduzir isso, eles não querem falar, eles não querem usar essas palavras vulgares, embora esteja lá, né, no original de Dante. Enfim, eu fiz essa breve apresentação, porque quando eu traduzi o Baudelaire, eu notei que os poemas que já existiam, se vocês procurarem lá o Lesbos, eles tinham um pouco essa tendência de atenuar, de eufemizar, de não querer... de certo modo, eles estão fazendo um desserviço a si próprios, né? Isso é parte da poesia, e eles estão diluindo isso, né? Então, foi isso que eu tentei evitar na minha tradução do poema Lesbos, de Charles Baudelaire, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. E o poema vai assim. Mãe dos jogos florais e das volúpias gregas. Lesbos, onde sutis ou extravagantes beijos, quentes que nem o sol, frescos que nem as mangas, das noites, manhãs famosas fazem juiz. Mãe dos jogos florais e das volúpias gregas. Lesbos, lá, cafunéis são como as cachoeiras, que caem sem temor em abismos infindos, e entre gemidos vêm, descendo ladeiras, como em meio a um tufão de segredos profundos. Lesbos, lá cafunéis são como as cachoeiras. Lesbos, onde o vulcão desconhece o que é ira, e em cujo oco sequer um ai ficou sem eco. Como Pafos, assim o celeste te admira, e Vênus, com razão, inveja o charme sáfico. Lesbos, onde o vulcão desconhece o que é ira. Lesbos, lá as noites têm quentura e têm langor. O que faz a mulher, ó estéril carícia, com a moça no salão de ilusões de amor, colhendo os frutos bons de tal adolescência? Lesbos, lá as noites têm quentura e têm langor. Deixa o velho Platão franzir a testa austera. Tu obtens teu perdão por excesso de beijos. Rainha cortesã em benévola era, de sofisticação e requintes sobejos. Deixa o velho Platão franzir a testa austera. Tu adquires teu perdão do perpétuo martírio, que sem interrupção se inflige aos mais ousados, que atrai longe de nós o riso rico e frio, entrevisto, fútil, à beira de outros mundos. Tu adquires teu perdão do perpétuo martírio. Pois qual Deus ousará, Lesbos, ser teu algoz, e te condenará o rosto rijo a obrar, se com a balança em vão pesaram a ampla foz, de lágrimas que em rio induz maré no mar? Pois qual Deus ousará, Lesbos, ser teu algoz? Aqui nos quer a lei dos justos ou injustos, virgens de coração, sublime honra do Egeu. Vossa religião e credo são augustos, e o amor tanto rirá, seja do inferno ou céu. Aqui nos quer a lei dos justos ou injustos. Pois Lesbos, logo a mim, de tantos escolhera, pro segredo cantar de suas virgens em flor. Fui desde a pequenez, sabedor da arte obscura, do selvagem sorrir, melado em densa dor. Pois Lesbos, logo a mim de tantos escolhera. E velo desde então no topo do Leucate, observando, sagaz, brigue, galé e fragata. Dia e noite a varar com o olho virado ao leste, cujas formas no além tremem azul-violeta. E velo desde então no topo do Leucate. Para saber se a Bahia é complacente e boa, e meio ao soluçar que nas rochas ressoam, um dia qualquer trará a Lesbos que perdoa, o cadáver amado, e os que o amam lá irão, para saber se a Bahia é complacente e boa. Da Safo macho há parte amante e poetisa, que por sua palidez é mais bela que Vênus, cujos olhos azuis se rendem à negreza, do tenebroso anel traçado pelo ônus. Da Safo macho que há parte amante e poetisa. Da ímpar maciez, vestida com atitude, verte ela o capital da serena beleza, e acrescenta esplendor à negra juventude, e ao oceano até, de uma moça bem formosa.
dada ímpar maciez, vestida com atitude. De Safo, que morreu no momento blasfemo, quando, insultando o altar da fé que se criou, de seu corpo ela fez, enfim, pasto supremo, de um bruto, cujo orgulho a impiedade puniu, de Safo, que morreu no momento blasfemo. Portanto, desde então que Lesbos se lamenta, e, malgrados lauréis que lhe rende o universo, se embebeda sem fim do grito da tormenta, que empurra à terra e aos céus seu litoral deserto. Portanto, desde então que Lesbos se lamenta. É isso, pessoal. Esse é o poeminha que eu queria ler para vocês. Se chama Lesbos, de Charles Baudelaire. Ricardo. Fantástico. E, como eu disse antes, esse poema foi parte de um pré-requisito do meu mestrado, que foi a publicação de um artigo. Então, se vocês quiserem se informar um pouco mais sobre como foi o processo de tradução e minhas escolhas literárias e assim por diante, está tudo lá nesse artigo. É um artigo da Tradiperme, a Lesbos, uma nova tradução complementar. Eu acho que tem que botar aí no Google como é o nome. Ok, vou passar a palavra de volta para a Adélia. Não sei se vai ter mais leituras, perguntas. Você que manda, minha querida. Rafael, a opção muita você não tem ainda material suficiente para repassar. Afinal de contas, um poema desse aí que você acabou de ler, nem todas as pessoas têm a facilidade com a língua. Então, assim, como é esse processo, essa emoção, e, ao mesmo tempo, o que é que você pretende fazer com esse material? Se já tem o suficiente para um livro, se vai juntar, e como é que vai ser? E também a história também para ganhar uma grana, né? Já que essa sua escolha da tradução foi justamente relacionada a isso, foi um dos pontos que fez com que você escolhesse essa área. Adélia, esses poemas são seus, são nossos. Foi um processo bem lúdico, assim. Tá aí nas nossas mãos. Vamos publicar, vamos botar no mundo. Como é, Rafael? Já foram publicados? Não. Eu publiquei o artigo sobre essa tradução. Mas, assim, foi isso. Certo, mas você tem essa tradução, com certeza você tem algumas outras. Então, não esconda as coisas na manga, não. Diga aí o que é que você pretende fazer, se já tem material, porque você a vida inteira estudando, não, né? Tem que devolver também para os réis mortais, né? Agora eu estou entendendo, talvez eu ache um pouco mais a pergunta dele. Não, mas eu falei, eu já fiz essa colocação no começo, né? Eu não tenho, até agora eu não concretizei minhas ambições poéticas, né? Eu tenho as traduções, tenho as coisas na gaveta, mas eu sou tradutor profissional aqui, mas não é tradução literária, né? E tem os meus estudos também acadêmicos. Esse é um foco um pouco. Algum dia aí eu vou encontrar alguém como você que vai compilar isso tudo e botar no mundo, mas por enquanto é isso. Mas e seus poemas? Porque você tem coisas também escritas e você sempre também coloca na gaveta. Já fiz, vários convites para ele, para publicar e tudo, e é sempre na gaveta. Quando é que você vai sair do armário? Bom, quando eu estiver mais a par do trabalho de todo mundo, eu fico um pouco menos tímido. E por que precisa saber do trabalho de todo mundo? É o seu trabalho. Todo mundo tem sua marca, todo mundo tem sua estética, então, seu estilo.
é a sua marca, a marca Rafael. Quando é que ela vai sair de dentro da gaveta, de dentro do armário? Porque eu lhe conheci com 13 anos. Você está quantos anos agora, Rafael? 32. Quanto? 32. Estudinho, menino, esconde um pouquinho essa idade, porque você vai dizer que eu tenho quanto. Pois é, já tem 32 anos, então tá na hora, né? Passou da hora. E tem um monte de gente precisando dessa sua contribuição, dessas contribuições. Não vai esperar você morrer para se tornar um imortal, né? Tudo bem, mas deixa eu focar também, que eu vi que a Flávia falou, recite um poema seu. Valeu, Flávia. Bom, primeiramente, vai dar para fazer assim no improviso total. Né? Eu nem sei em que gaveta está isso, né? Mas eu quero colocar também que eu me expresso poeticamente através das minhas traduções. Que eu acho que o trabalho do tradutor é um pouco mal reconhecido, né? Então, eu só quero enfatizar isso também, que eu acho que convido os irmãos Campos um pouquinho também, né? A tradução é um modo de expressão política também. A Maria Luísa, eu não sei se eu conheço a Maria Luísa? Eu sei que é do arte, né? Bom, ela está falando aqui para você sair do armário, e também uma outra maneira seria publicar em formas de como é que se diz? De pseudônimos, né? Mas a pergunta que eu queria dizer era essa. Ela está perguntando aqui se você prefere escrever em português ou em inglês. Tá. Putz, é interessante. Boa pergunta, obrigado, Maria Luísa. Eu tenho outras colocaçõezinhas aqui também. A gente chega lá. Mas eu só me senti... Sabe quando a pessoa lhe pergunta assim, quando é que você aprendeu inglês? Ou quando é que você aprendeu francês? Né? E não tem como dar uma resposta, foi no dia 12 de setembro, né? Não é uma coisa assim. Mas, para mim, eu só sinto que aprendo língua quando eu sou capaz de escrever poesia nessa língua. E, então, eu amo escrever inglês. Eu acho que é um desafio. Eu acho um barato quando as pessoas daqui leem e reagem a essa poesia. Eu adoro quando estou na escola e estou fazendo uma prova e tem alguém aí, um americano colando de mim ou alguma coisa assim. Isso, para mim, é a maior realização do mundo, né? Então, eu amo escrever em inglês, eu não tenho... Eu acho que, não sei se foi o Renato Russo, teve alguém aí desse pessoal da minha geração que falou, não, eu canto música em inglês, mas eu não componho em inglês, né? Eu acho isso uma deslealdade, né? E não é assim que eu me sinto. Eu amo experimentar e fazer poema em inglês, em português, híbrido, tradução, tudo isso. Então, é um pouco por aí. Rafael, como toda essa bagagem concretista que você tem, como isso ajuda na tradução? Devido às imagens, um paralelo que você faz, é o quê? Eu não entendi a primeira parte, eu não escutei a primeira parte da pergunta dele. Eu perguntei como essa bagagem que você tem dos conhecimentos, dos ícones, né, da poética concretista, de toda a tradição do Haroldo, de toda a teoria deles, etc. E tal, como isso é no seu processo, né, de trabalhar com a questão da tradução. São a questão das imagens, dos ícones, como é que você faz esse paralelo? Boa pergunta. Não, então, essa questão da crise do verso e do abraço ao verso tardio da poesia concreta, do retorno ao verso, inclusive, né? Eu acho que me ensinou que talvez uma das lições mais preciosas da poesia concreta não é só fazer um poema isomórfico. Eu acho que a mensagem principal é a intencionalidade do poema, né? Se o poema intencionalmente
rimado, então vamos prestar atenção nisso. Se o poema é intencionalmente aleatório, vamos prestar atenção nisso, né? Então é por aí. Maria Luísa Duarte Jesus é afra. Ah! Então, esse é um pouco o aprendizado que eu trouxe da bagagem da poesia concreta, foi essa passagem que eu li sobre o Dante, né? O Dante quis ser vulgar, então não é o meu papel atenuar essa vulgaridade nesse momento, né? Muito pelo contrário, eu tenho que dar relevo a isso, eu tenho que dar relevo aos aspectos importantes. Então a tradução tem pelo menos 2 passos, né? Vamos mapear quais são os aspectos importantes e vamos negociá-lo em outra língua, né? Então é isso, eu acho que essa a bagagem que eu levo comigo, de, assim, eu nunca paro no isso é intraduzível, né? Para mim, essa é a pior, é a mais covarde de posicionamento, né? Quanto mais difícil, quanto mais desafiador, quanto mais necessária a tradução. Então, essa é um pouco a minha postura e sem dúvidas, eu aprendi isso tudo aí da nossa tradição concretista. Meu microfone. Rafael, e toda esse conhecimento, essa bagagem, como você percebe ou você relaciona isso ligado à questão da música, do movimento musical, que também, né, você chegou a pensar, ver isso? Sim. A gente fala de crise do verso, e eu acho que isso é uma coisa real até hoje. Eu acho que é diferente falar sobre isso com um grupo de vocês, que é um grupo de poetas, né? Talvez isso não pareça uma realidade. Eu acho que, não sei, gostaria até de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Mas, se eu estou falando para o grupo de não poetas, né, um grupo de livros, eu diria que a poesia está em crise, sim, que o verso está em crise, sim. Mas uma das maneiras de observar essa realidade de um modo um pouco diferente é a gente ir para o rap, é a gente ir para o hip hop, é a gente ir para MPB, né? E eu acho que é aí que a rima está viva. E está viva de um modo que não é um modo trovadoresco de ter os versos contadinhos e as rimas perfeitas, sequer do Baudelaire. Eu acho que é um verso que tem as rimas, sim. Você escuta lá uma canção da Ângela Rorô, você vai ver que tem uma rima, tem uma estanza, tem tudo, né? Uma estrofe. Mas também é uma coisa muito mais fluida, que eu acho que foi o caso dos trovadores também, né? Trabalho poético não necessariamente acadêmico, né? Trabalho poético do povo, né? Onde a poesia é viva, né? Na voz, nos ouvintes, nos momentos de festa, de celebração. Eu acho que é aí que a poesia vive, e eu acho que esse legado está sendo, até de certo modo, mais bem representado pela música do que por nós mesmos, poetas, né? Olha só, Rafael, esse livro aqui, na verdade, é uma xerox maravilhosa. Não sei se você chegou a ver. Como é? Esse livro, dá para ver aí o título? Eu acho que o vídeo está congelado para mim. Eu posso escutar, não vejo nada. A experiência do prodígio, bases teóricas e antologia de textos visuais portugueses, do século XVII e século XIX. Uau! Maravilhoso, bem espesso, me deu trabalho para conseguir tirar xerox, porque ele não é mais editado, eu consegui através do Jota. Eu acho que dos livros todos, dos que eu tinha, os que me sobraram foram esses. Esse, eu acho que eu doei todos os meus livros, gente. Eu tive uma crise tão grande de verso, de vida, de tudo, que eu disse, não quero mais nada, não quero mais livro, não quero mais nada. Eu fazia pilha e deixava no pé da porta. E o Rafael só aceitou um monte de livro
disse que quando eu quisesse, pegava de volta. Tá bom, pois fique guardado com você. Quando eu quiser, eu pego de volta. Sempre Eu adorei. nessa, Eu nunca ganhei tantos livros na minha vida do que durante esse período. aí nessa história dele viajar, né? Porque assim, a questão da viagem tem o peso da bagagem. Eu não achei que ele tivesse guardado esses livros aí, no caso, que foram difíceis de conseguir. Exatamente. Não se acha mais, muito difícil. Talvez em algum sebo. Esses todos eu acho que eu não sei, Adélia. Avelino de Araújo. O Avelino de Araújo. O Avelino de Araújo. Esse aí não desapareceu com ele. Ele é maravilhoso também. O Avelino Araújo, gente, ele é bastante conhecido mundialmente, fora do Brasil, né? E aqui, pelo menos aqui no norte, ele não é. E ele tem, assim, uma obra muito rica. Procurem por ele na internet, que vocês vão encontrar. Ele tem uma obra muito rica, muito doida também. Tem muitas experiências, assim, digitais, né, tecnológicas. Tem até um poema dele aqui, mas do início, um soneto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse soneto dele. Ó. Peraí, porque tá pequenininho. Vê aí? Agora eu tô vendo. Tem esse outro aqui. Uau. Então, a maneira que ele traduzia, né, toda essa questão. Então, assim, ele é meio isolado, na verdade, ele é odontólogo, e tem essa produção poética. Não entendo bem o porquê, né? Mas o próprio Câmara Cascudo também era assim, né? Não era muito conhecido na sua terra, né? Não era valorizado. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Rafael? Rafael, Flávia perguntou como é que fica a tradução da palavra saudade. Tem um poema e o Gonçalves Júnior disse que estava pensando numa pergunta semelhante. E ele tem alguns poemas com essa temática, né? E ele está produzindo mais outra série sobre a questão da saudade. Estou entendendo que é sobre a questão da saudade. Sim, sim. Então, eu paguei uma disciplina agora de tradução, e um dos projetos era chamado Os Intraduzíveis, que eram palavras, termos que são considerados intraduzíveis e um pouco contar essa história, né? E tem um apanhadozinho teórico aí, eu estou esquecido o nome da autora agora, mas ela fala que o intraduzível é, paradoxalmente, aquilo que é sempre retraduzido, né? Um intraduzível aquilo que sempre necessita uma nova tradução. E eu acho que é isso um pouco com a palavra saudade. Eu pensei sobre esse projeto porque eu acho que um dos alunos fez o projeto sobre a palavra saudade. Mas quando tem uma palavrinha assim bem difícil, inclusive na própria trajetória dos irmãos Campos, tem uma palavra enigmática aí que é o Noi-Gandres, né? Que é uma palavra provençal dos trovadores, que deu nome à primeira publicação, acredito, uma das primeiras, dos poetas concretistas lá de São Paulo, né? Que aparece essa palavra no poema dos trovadores, Noi-Gandres, e ninguém sabe como isso se transforma num canto do Ezra Pound, e se transforma no nome do movimento, por aí, e assim por diante. Era a poesia vista, né? A primeira produção assim, deles, né? Enquanto coletividade. Exato. E os concretistas, eles também tinham isso, né? De brincar também com as palavras, de trazer, e quem quiser que se vire para ressignificar, eles também têm muito disso quando a gente vai analisar alguns outros poemas deles. Perfeito. Mas voltando lá para a saudade,
Bom, é difícil de saber, assim, fora de contexto, traduz a saudade, né? Tem que ser dentro do contexto aí do poema que você está lidando. Mas eu acho que uma maneira é não só como você traduz a palavra, como você traduz a palavra ao redor dessa palavra, né? Qual é a palavra que está qualificando essa saudade, né? O que é o sentimento da saudade? Aqui só apenas você. Exato. E aí você pode, já que a palavra saudade em si tem uma carga tão forte e poderosa e é tão arraigada na nossa cultura, você vai ter que trabalhar não só com uma palavra, né, mas com aquela frase e como comunicar aquilo tudo através das palavras laterais. Essa solução que eu digo assim, sem saber o específico, né? Sabendo o específico, a gente pode conversar mais depois. Rafael, eu tinha esse livro, eu não sei, eu acho que eu dei ele para Carlinha. Ele era bem novinho, mas aí eu não dei o CD. Olha só. Cadê? Tá dando para ver, não? Deixa eu ver aqui. Ó. Porque às vezes eu vejo você, às vezes para. E aí, deu para ver? Viva vai, Augusto de Carvalho, agora sim. Exatamente. Eu queria colocar para vocês ouvirem, porque ele pegou o Augusto de Campos, inclusive ele esteve em Natal, não sei se você chegou aí, Rafael. Ele fez o lançamento desse CD aqui na Casa da Indústria. Foi por um acaso que eu fui, e aí eu o conheci, eu tenho uma foto com ele, com uma colega que tirou, e depois eu comprei o livro. Tem umas coisas assim muito doidas, mas esse livro, esse poema, uma vez, ele musicou, nem sei qual é a palavra correta, ele traduziu em outra linguagem. E é bem pesado, assim, é bem... Vocês querem ouvir? Colocar aqui para vocês ouvirem, certo? Porque é bem interessante, ele faz uns experimentos, só que... Uma fala, uma voz, uma bala, uma voz, uma vala, uma vez. Uma vez, uma fala, uma voz, uma bala, uma voz, uma vala, uma vez. Uma vez, uma fala, uma voz, uma vez, uma bala, uma fala, uma voz, uma vala, uma bala, uma vez, uma voz, uma vala, uma vez, uma fala, uma voz, uma bala, uma voz, uma vala, uma vez, uma fala, uma voz, uma bala, uma voz, uma bala. Gente, eu nunca tive coragem de colocar esse poema para meus alunos. Eu tinha vontade de chorar, porque muitos deles, era a realidade deles, muitos deles morriam numa vala. Tem até uma história bem curiosa, tinha um menino, como era o nome dele? Acho que era Montesquieu, a gente chamava ele de Quieu, se eu não me engano. Ele era sobrinho do Chico César. E ele namorava com uma menina que estudou comigo na área das letras. A última vez que eu avistei Montes foi no centro da cidade, ele falando para mim que ia lançar um CD e que o tio dele ia ajudar, né, que o tio Chico César ia ajudá-lo. Ele todo cheio de sonhos e tudo, ele já tinha até terminado o namoro com essa minha colega. E eu, que massa, Montes, que bom e tudo, porque
A gente sabe da questão da origem, tudo, da batalha que era. Gente, quando foi um dia, eu fui dar aula lá nos Guarapes. Acho que foi na outra semana. Aí eu soube da notícia de que tinha morrido uma pessoa assim, sabe? Eu sei que eu fui juntando. E a mãe dele morava lá, eu não sabia. Ele foi visitar a mãe, passou um final de semana, lá foram chamá-lo, não sei para quê, e levaram ele para algum lugar, algum amigo, alguém assim, lá meteram bala e ele apareceu numa vala. Então, assim, esse poema, a maneira como o Augusto, ele traduziu, muito forte. Eu não tive coragem, jamais, porque era muito presente essa realidade. E tudo isso ele fazia lá, na hora, os poemas apareciam na parede, era tudo eletrônico, gente, toda a roupagem, tudo que ele fazia lá, algumas coisas ele usava umas folhas, assim, era tudo que ele dava vida ao poema dessa maneira. Era bastante interessante. Uma outra curiosidade também que eu tenho sobre o próprio Augusto de Campos, né? Quando eu fui terminar meu mestrado, eu era metida, né? Então, assim, eu queria porque queria que o único que era vivo era o Augusto. Então, eu não lembro como foi, mas eu consegui o e-mail dele e mandei o e-mail para ele. Eu dizendo para ele que eu queria que ele participasse da minha banca, que ele lesse que eu era apaixonada, etc e tal, e que ele lesse minha dissertação, que eu queria que ele participasse da banca. Mandei. Eu sempre fui assim, gente. Eu arriscava demais, eu ousava. Não sei como foi que eu me tornei esta pessoa aqui, mas enfim. Eu recebi a resposta dele. E aí eu fiquei cheia de perna, mas aí ele disse que estava já com problemas de saúde, que não tinha condição dele sair, porque também ele não era acadêmico na área, então ele não tinha como ele participar, apesar dele ter toda a questão de estudo de teórico. Mas aquilo me deixou tão cheia de perna, foi muito massa. Tem essas experiências, né, que a gente passa quando a gente se apaixona mesmo por um objeto de estudo, por algo, é dessa maneira. Até que eu vi depois a notícia, né, de que ele tinha feito a viagem. Deixa eu ver aqui. A Eva está dizendo que a poesia concreta mistura a arte conceitual. Gonçalo Júnior está dizendo assim, Rafael, em relação à tradução, como fazer com Manuel de Barros, por exemplo, que tem quase um idioma próprio? Pô, então, eu não sei como fazer, mas eu posso citar alguns exemplos de alguns desafios provavelmente similares. Eu não conheço tão bem a poesia do Manuel de Barros, mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer por um idioma próprio, né? Eu não estaria traduzindo só o português, eu estaria traduzindo o português na variação do Manuel de Barros. Mas olha aí. É quase um Guimarães, né? Assim, a questão da construção. Mas olha aí, isso não é a primeira vez na história que a gente tem esse problema, né? Vamos pensar no próprio James Joyce, que eu não sei, a Adélia usou uma das coisas que ele pensou foi o verbo visual. Acho que você sabe, Adélia, isso foi os concretistas apropriaram do Joyce, né? E aí ele escreveu esse livro chamado Finnegan's Wake. Eu acho que vocês devem conhecer, né? Eu vou até botar aqui no chat. E o que é o Finnegan? O Finnegan é uma figura histórica irlandesa. E você vê nessa Finnegan, tem também a palavra fim, e tem também quase tem a palavra again, né, de novo, em inglês. Né? Então, fim de novo, então a palavra funciona nesse sentido, se a gente quiser quebrar sílabas, funciona como o nome de um personagem, né, Finnegan's. E o Finnegan's Wake também, o que é o wake, né? O wake é um funeral, mas o wake pode ser um verbo também despertar, né? Então pode ser Finnegans despertam, ou funeral do Finnegan. Ou seja, eu estou falando sobre isso, Gonçalo Júnior, porque o Joyce, como o Manuel de Barros, tem sua linguagem própria. E aí, como é que a gente traduz o Finnegan's Wake? Foram os próprios irmãos Campos que propuseram
uma alternativa, né? Uma resposta, embora, como a gente falou, né, os intraduzíveis sempre precisam ser retraduzidos. Quem é a figura, quem pode ser uma figura, primeiro, Finnegan, né? Fim de novo. Fim, início. Fim, início, Finícius. Finnegan virou Vinícius em português. Vinícius e o wake virou revém. Vem de novo o fim, o início, revém. Revém também tem a ver com o verbo rever, em francês quer dizer sonhar. Então, concluindo, né? O que é que dá-se para fazer? Tem que trazer, não tem que, né? Mas uma solução é trazer para a realidade da língua alvo, né? Vamos dizer que a gente queira traduzir o Manuel de Barros para o, sei lá, para o inglês, francês, alemão. Você tem que arranjar alguma variação linguística, dialetal da sua área para tentar retratar o poder do Manuel de Barros. Se você for traduzir o Manuel de Barros sem ter essa coragem de fazer essa intrusão da linguagem dele para fazer a linguagem dele ser uma linguagem inglesa, esse poema está fadado a ser uma traição, né? Que é o clichê dos tradutores, né? Tradução já quase soa como traição. E eu acho que é por aí. Eu acho que é esse medo de fazer essa intrusão que não nos permite traduzir um poeta único tal qual Manuel de Barros. Liga o microfone, Adélia. Meu microfone não estava ligado. É porque quando o Rafael vai falar, eu desligo, aí a imagem está pequena e quando eu vou falar, eu não vejo. Enfim, o que eu estava dizendo, a Afra falou aqui que é por isso que traduzir é ser coautor. É exatamente isso, né, Rafael? Exatamente isso. O tradutor tem que fazer tudo, né? O tradutor tem que traduzir a linguagem, o tradutor tem que traduzir o que o poema diz, o tradutor tem que traduzir o que o poema faz, e o tradutor tem que intermediar o poder inicial do poema para que ele tenha um poder final na língua de chegada. E essa intermediação requer criatividade, requer intromissão, e essa parte aí do coautor, que é do tradutor. E eu acho que no pensamento comum, o tradutor que não é transparente é um mau tradutor. Mas eu acho que no pensamento poético, o tradutor que não é transparente é o bom tradutor. É o tradutor que tenta, de fato, resgatar o poder do poema nessa cultura estranha, né? Então é isso que a gente está fazendo. É por isso, inclusive, pessoal, que eu sei que foi rápido, foi um longo poema lá, o que eu li do Lesbos, mas, por exemplo, aqui tem quentura e tem langor, fresco como as mangas. Não tem nada disso no francês, não tem manga lá na França, né? E isso tudo, assim, provavelmente, espero que não tenha causado um grande ruído aí quando vocês estavam escutando o poema. Mas está cheio desses probleminhas sobre os quais estamos falando, né? Para o poema ser poderoso em português, eu usei as nossas imagens. A imagem da manga que cresce no nosso quintal e assim por diante. Nunca roubou uma manga, né, no quintal da vizinha. Em relação a essa questão da tradução, eu formei bem esse conceito justamente quando eu passei a ler os completos. Haroldo, ele falava bastante sobre essa questão da tradução quando a gente vai ler as obras dele. É isso? A Eva falou mais à frente sobre, deixa eu voltar aqui para me lembrar, sobre arte conceitual. Ela disse que está muito vinculada à transgressão do contexto social e do denúncio desse. Quando a gente vai ler os próprios poetas da poesia concreta, do poema processo, eles se dizem que se distanciam, que rompem com a poesia concreta por causa disso, porque a preocupação da poesia concreta não é exatamente com essa questão do social, da denúncia, e o poema processo está
os próprios poetas da poesia do poema Processo eles aparecem, eles dizem isso, que rompem por causa disso, é um rompimento. Então, não sei se é isso que você está chamando de poesia, essa coisa do conceitual. Nesse contexto, eu queria trazer aqui, Rafael, uma figura que eu acho show, que é o Anchieta Fernandes. Eu tentei até ver com o João Barras se conseguia o número do telefone, mas assim, como a nossa live foi resolvida muito em cima, a gente não conseguiu também, precisaria de um certo protocolo, né? Mas eu fui ver, por exemplo, em 1977, o Anchieta, o grupo, né, fez, ao mesmo tempo que fez uma exposição chamada Explo 2, foi numa tarde do domingo, lendo aqui, houve essa mesma exposição aqui em Natal, a mesma exposição estava havendo lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro foi no Museu de Sobradinho, e aqui foi lá, aliás, no Museu de Sobradinho, que é o antigo Museu Capetinho. E quando isso também estava havendo simultaneamente também. A gente vê em vários momentos na história, né, na história da literatura do Rio de Janeiro, esses momentos, assim, com essa conexão. Deixa eu mostrar aqui a cara do Anchieta Fernandes. Para mim, ele é, assim, um ícone. Ó. Ele bem vozinho, gente. Essa revista aqui, eu sei que eu não vou me desfazer dela nunca, porque eu sou apaixonada por isso aqui, gente. Eu ainda sou apaixonada por isso aqui. Não sei se respondeu, Eva. Se o Rafael quer acrescentar alguma coisa. Isso mesmo, Matias. E vi hoje, Matias, na live do Rodrigo Bico do Regis. Rafael? Oi. Olha só essas figuras. Olha a naipe de Sabra. Eu acho massa. É o Jarbas Martins, não sei qual deles é o Jarbas Martins. O Fernando Pimenta, o Anchieta e o João Xavier. Então... Adélia, quando você for falar, fala um pouco mais direcionado ao microfone, um pouco mais próximo. Porque o seu microfone do seu celular está com... Meu celular? Está dando aquele problema de... Fica muito baixinho. Então, eu acho que o problema do celular mesmo, não deve prestar. Aqui, é isso, gente. É isso. Rafa, seu curso, você está na metade, está no final, qual o prazo, quando termina, o que pretende fazer quando terminar, por aí mesmo? Então, pessoal, vocês sabem como é, né? Eu terminei minha graduação, daí mais 2 anos e um pouquinho de mestrado, e aí no doutorado eles estão me fazendo meio que refazer a parte do... Deu para reaproveitar 2 cadeiras só, que não é nem sequer um semestre inteiro. Então, eu estou fazendo o doutorado completo aqui, que são 5 anos, e eu estou no meio do caminho, e a perspectiva é ter a minha qualificação de doutorado até o fim do ano. E o sistema daqui de educação é diferente do sistema brasileiro e do sistema europeu. A gente só define qual vai ser a tese no fim, é a última etapa, assim, os últimos 2 anos. Então, inclusive, essa qualificação não tem nada a ver com a minha dissertação, é meio uma prova de conteúdo mesmo. E é isso, eu estou aqui na metade do caminho, esperando qualificar, e espero que, sei lá, na próxima conversa, não sei quando vai ser, eu já esteja um pouco mais definido aí onde é que eu vou levar
a minha tese, né? Eu acho que essa é a grande pergunta para mim agora. Eu sei, e acho que todo mundo aqui, a gente tem tantos interesses, é difícil fechar em um. E eu escrevi sobre o Cummings no meu mestrado, e que ele também faz parte do arsenal aí dos concretos. E, cara, foram 2 anos e meio, eu já entrei com o projeto do Cummings, né? E aí, meio perto do fim, eu perdi um pouco o tesão por ele, sabe? Eu estava num momento, assim, meio... Até depois do meu casamento com a Hayley, eu entrei mais nesse momento meio feminista, e ela questionava demais essa poesia concreta, que é o clube do Bolinha, só tem homem, e tututu. E eu acho que isso perdi um pouco da coragem, né? E só depois de todos esses anos que estou voltando aí para esse trabalho, que é o trabalho dos concretistas. Mas, enfim, essa é a minha trajetória, Adélia. Faltam uns aninhos ainda aí para ver se o nosso plano de fazer uma perversão desse menino para transformá-lo num literário deu certo ou não. Certo. Rafael, eu vou mostrar aqui para o grupo, eu quero que vocês percebam os elementos. Um poema, no caso, ele não diz que é concreto, diz que é processo, né, que tem hora que a gente não sabe mais nem qual é a diferença de um para o outro, é do Ney Leandro, é de 1968, o nome do poema se chama Erótica. Inicialmente, quando eu olhei, eu digo, que bexiga é isso? Não dá nem para você compreender direito, mas depois, quando você vai olhar de perto, aí você vai começando a identificar alguns elementos dessa eroticidade. É interessante porque a gente vê muito, né, é uma temática bastante, deixa eu ver, tá aqui embaixo, peraí, olha só, peraí que eu tô com o nome bem em cima do autor. Ok. Isso é uma verdadeira lucubração. Você vê aí, né, o símbolo do masculino e do feminino, né? Você vê aí uma troca. Não, eu acredito que não foi à toa que foi um quatrilho aí, no caso. E dá para você criar uma porção de coisas aí que à primeira mão você olha assim e digo, não, isso é uma bandeirroda com um quadrado. Tem muitas produções. Alguém fez um comentário aqui no chat antes sobre a relação da poesia concreta com a poesia conceitual, né? Ou poesia processo também, que acho que é isso que você está retratando agora. Mas assim, tem sem dúvida uma relação. Ok. Bom, acho que a hora, o tempo urge, a vaca muge. Acho que a noite foi muito agradável, né, Rafael? O que é que você diz aí da gente começar? Estou ficando cansado. Oi? Da gente começar a se despedir, né? Cantar a música Já vou embora. Ai, amor, não chora. Você volta é pra ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. Rafael, em nome da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, quero lhe agradecer por ter aceitado esse convite, por toda a sua contribuição. Você, para mim, é um exemplo de dardos mesmo, sabe? Aquela flecha que você vê que vai lá longe. É um orgulho para mim, enquanto pessoa, né, enquanto amiga, enquanto uma segunda mãe. Que você tenha, assim, muito sucesso. Eu acredito que foi muito boa essa nossa troca, essa nossa conversa. E que eu espero que você coloque sua produção, né, mundo afora,
Os poemas, eles não foram feitos para ficar trancafiados, não são criminosos, né? Então, assim, que você, inclusive, desde o início que estão aqui pedindo para você recitar, nem que seja apenas uma estrofe. Tem algum por aí? Também quero agradecer a Hayley, né? A Hayley maravilhosa, pela voz. Eu acho que um dia eu vou marcar para a gente fazer quando ela estiver aqui em Natal, porque só o Tiago que explora a Hayley, essa voz maravilhosa, e é isso. Não vejo a hora, né? Conto os minutos para você começar a publicar, é importante, sabe? Você, de repente, estuda demais, teoriza demais, e divaga demais, e se isola demais, mas a vida é isso, a vida ela tem que circular, né? Esse conhecimento todo adquirido é para circular, né? Então, eu acho que, vou ver aqui o que é que os poetas estão dizendo, e é isso. É isso aí, minha querida. Eu fico imensamente grato pelo convite, lisonjeado, honrado de estar aqui com vocês, de estar em boa companhia. Eu não sei se eu conheço vocês individualmente, mas já vi, sim, postagens do grupo, a Adélia está sempre atiçando essa vida poética. E é isso, estamos juntos, precisando, vamos continuar esse diálogo aberto. Adélia, fica à vontade para compartilhar meu contato com o pessoal, se eu puder de algum modo ajudar aqui. E por aí também, vocês vamos ficar juntos, né? Oi, Hayley, linda, maravilhosa. Olha, para vocês. O Rafael, quando você estava falando aí em algumas questões da tradução, eu me lembrei aí do Noah, né? Noah está aí, Márcio Roberto. Ele tem muita tradução, muita música. Ele lê um poema e a música já vem. Isso aqui é tal música, eu lembrei de tal e tal, etc e tal. E ele também saca muito, é estudioso também da questão do inglês, sabe? E é isso. Estamos aqui, vamos continuar. Oi. Vamos ligar as câmeras para fazer um print de tela agora? Ricardo? Oi. Liguem as câmeras para fazer um print de tela, todo mundo dá um tchauzinho aí. Cadê a Eva para aparecer? A Hayley também. Você está no microfone, Você está no celular? Está no notebook, Estou na notebook. Eu estou no celular. Quem não tiver no notebook, eu faço o print. Deixa eu voltar. Liga a câmera aí, chama a Hayley também. Hayley, vem. Hayley, vem, Hayley. E aí, gente? E 1, 2, 3, todo mundo sorrindo. Ô, povo lindo. Eita, nem apareceu. Valeu, foi muito bom, viu, Adélia? A Hayley é de qual origem, hein? A nacionalidade? Americana, ela é americana de Boston. Ela é americana de Boston. Percebi logo. E é maravilhosa. Não. Tá falando muito bem o português. A poesia potiguar viva. Isso mesmo. Que belo trabalho. Ela tá bem aportuguesada, viu? Ela já passou um tempo no Mereto, aí ficou assim, mereteira. Se cuidem, viu? E mandem notícia. Valeu, meu senhor. Obrigadíssimo pela oportunidade, Adélia. Sempre às ordens. Te amo, Adélia. Tchau. Tchau.